Muito bem. Voltando com o programa Vejam Só, lembrando aos telespectadores que o trecho do documento que eu li no bloco anterior não é da Convenção Batista, é de uma chamada Aliança de Batistas do Brasil, que eu não sou batista, sou da Igreja Presbiteriana Independente, mas sei perfeitamente bem que as igrejas batistas não estão assumindo a posição que essa tal Aliança de Batistas do Brasil está divulgando. Então é preciso que essas instituições se manifestem. Alguém escreveu aqui dizendo que a convenção já se publicou um documento, mais ou menos na mesma linha das outras igrejas evangélicas, valorizando a família e tal, mas é hora de se pronunciar especificamente sobre isso aqui, né? Porque o nome da Igreja Batista foi mencionado e usado, e está sendo usado para produzir algum tipo de confusão. Essa é a minha opinião, tá? Por isso mesmo que eu estou trazendo esse assunto à baila, né? E nós vamos ouvir o que a repórter Carla Viana apurou lá no Reduto dos Evangélicos em São Paulo a respeito do tema de hoje. Vejam só. Na sua opinião, como os cristãos devem se posicionar em relação a esses recentes direitos adquiridos pelos gays e principalmente a esse projeto de lei 122? Deve se opor, né? Porque nós temos que preservar a família. Isso não é uma questão cristã, sim da sociedade. Hoje até postei no meu Facebook, eu sou missionário da minha igreja, que todo cristão deve se opor contra esse tipo de projeto, que como advogado também vai prever pena só de você se manifestar contra qualquer tipo de gay, lésbica ou qualquer tipo de pessoa que seja ligada a esse projeto. Eu acho que a gente tem que manter os nossos princípios cristãos, né? E eu acredito que não é um preconceito, é um conceito, né? Que nós temos, né, que ter, né? Não é nenhuma predisposição contra os homossexuais, mas sempre contra o homossexualismo, né? É isso. Eu não concordo porque a gente foi criado no outro sistema, né? Eu tenho 70 anos de idade, então naquele tempo que eu fui jovem não tinha isso. Então, não é agora que eu vou acostumar com isso. Mas cada um segue a sua vontade. Agora, como eu sou cristão, o meu dever é encaminhar os meus filhos, os meus netos pela Bíblia, a palavra do Senhor. O Jean Paulo Poisky, de Joinville, em Santa Catarina. Creio que devemos respeitar o ser humano, pois Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado. Sendo assim, nós, como igreja, devemos estar preparados para ajudá-los com base na palavra de Deus, para que recebam uma nova vida em Deus. Aí é que está, né? A gente vem falando disso e tal, sempre, mas desliga o ar lá para mim, seu Maurinho. Por causa do barulho. Por exemplo, não vi gritaria, assim, pelo menos no grau que deveria ter havido, quando o Conselho de Psicologia começou a caçar o registro profissional de psicólogos, né, que eram procurados por pessoas que queriam ajuda para deixar a homossexualidade, e esses psicólogos ajudavam, eles eram caçados. Se eu procurar o psicólogo para assumir a homossexualidade, o psicólogo é obrigado a me ajudar a assumir que eu sou homossexual. Mas se eu procurar o psicólogo, que eles, olha, eu não quero essa postura, eu nasci homem, eu quero ser homem, né? Agora, por essa ou aquela razão e tal, fui abusado, ou isso ou aquilo, eu acabei assumindo um comportamento homossexual, eu quero me libertar disso. O profissional não pode, porque ele perde o registro. Verdade. Perde o registro. Isso é fruto de quê? É fruto do lobby dos homossexuais. Tá. E está lá. Se você é o psicólogo ou psicóloga, sabe do que eu estou falando, né? A senhora deve ter ouvido falar disso na... Sim. É que a minha fala vai ser muito repetitiva, porque eu não posso deixar de observar que ele sendo negro, ele sendo homossexual, ele sendo de qualquer origem ou de qualquer orientação, ele tem que ter o seu direito assegurado. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer nunca. Qual direito? O direito de, por exemplo, em caso de um casal
do mesmo sexo amealharem o patrimônio em conjunto, como eu já havia dito. A questão do INSS, de uma possível pensão, de um possível benefício. A questão também da seguridade privada, do contrato de seguro com a empresa, se ele pode ser dependente ou não daquele companheiro ou daquela companheira. Por exemplo, a questão dos hospitais, de poder ou não aquela pessoa ser considerada como companheiro e acompanhante daquele doente. Então, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. E em relação à adoção de crianças? Um casal ou mesmo uma pessoa sozinha pode adotar uma criança. Sim. Né? Um casal homossexual agora vai poder. O juiz não vai poder vetar o direito desse casal homoafetivo de adotar uma criança. Como é que a senhora vê isso? Ao que tudo indica, eu acho que essa é a tendência mesmo, de pessoas de forma singular já podiam adotar e agora com relacionamento do mesmo sexo poderem adotar. Inclusive, um julgamento que estava suspenso, estava paralisado, né, nos tribunais superiores, foi retomado e foi então dada a essa família de mesmo sexo a adoção de uma criança. Sim, né? Eu queria saber a opinião da senhora. Do ponto de vista particular, claro, eu entendo que isso não deve acontecer. Mas pelo ordenamento jurídico, o juiz não pode mais vetar. Não porque pode. Eles podem vetar por outras razões, como vetaria para qualquer outra pessoa, mas não pela orientação sexual do casal. Sim. O meu ponto de vista pessoal não deve implicar... Aí a preservação dos direitos de Sim. quem age errado é que é problema. Não é uma questão de agir errado. Se isso Por exemplo, é possível vamos hoje... supor o seguinte, deixa eu fazer outra pergunta. É óbvio que ser homossexual não é crime, eu sei, é evidente. Mas vamos imaginar, alguém que cometa crimes e amealhe patrimônio. Sim. Né? A lei dispõe sobre como lidar com esse patrimônio? Sim. Como é que se lida? É dele? Não, não é dele. Pois é. Por quê? Porque foi amealhado de forma meio de incorreta, fraude. por meio fraude. de algo que não é legítimo. Sim. Então, por que é que a lei então deve proteger os direitos de quem age de forma ilegítima? Ou o comportamento homossexual não é ilegítimo, reverendo? Não, é totalmente ilegítimo para nós que seguimos a palavra de Deus. Então tá bom. Então eu só queria essa base. Do ponto de vista da palavra de Deus, doutora Janaína, a senhora que é cristã, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se o casal homossexual tem um comportamento ilegítimo, por que os direitos decorrentes dessa união devem ser preservados pela lei? Porque o direito não pode virar as costas para os fatos. Pessoalmente, isso eu tenho uma opinião. Como advogada, isso não pode acontecer. Vamos dar um exemplo muito prático. Eu e o senhor compramos um terreno juntos. Nós somos amigos, compramos um terreno juntos. Somos, então, condôminos desse terreno, somos sócios desse terreno. Ou eu venho a faltar, ou o senhor vem a faltar, ou então simplesmente resolvemos nos separar. Não queremos mais ter esse terreno junto. Qual é a forma dessa divisão? Hoje temos regras no direito civil que nos abraçam nessa situação. E isso acontece também na situação homoafetiva. São pessoas que juntas compraram um apartamento, que juntas... Então, por que o ordenamento jurídico para a sociedade como essa que a senhora acabou de descrever não serviria para atender às necessidades do patrimônio gerado por essas uniões? Por que tem que se dizer, não, nós reconhecemos como legítimas as uniões homoafetivas? Isso aí é fruto de lobby. Para mim está muito claro. A senhora acabou de deixar claro para mim. Porque nós dois só temos um interesse jurídico aqui, um interesse comercial. As pessoas que se relacionam de um mesmo sexo, ou heterossexuais, ou homoafetivos, têm o afeto. É mais um componente nesse relacionamento. Então, o STF reconheceu a família homossexual equivalente à família heterossexual. Foi isso que o STF fez? Ele equiparou a união estável heterossexual à união estável homoafetiva. Deu a mesma equiparação. Tá bom.